Obrigado, Samuel. Então, acabamos de perceber as coisas legais deste resgate. E qual é a ideia que esta cena nos traz? Eu estava a pensar sobre isso e estava a pensar de uma... Às vezes eu gosto de ver no canal História, na televisão, aquelas séries sobre a restauração dos carros. E é muito interessante, porque normalmente o mecânico escolhe um carro clássico, mas com muitos problemas. O motor não funciona, há peças que têm que ser substituídas, ou que são completamente perdidas. O interior do carro está destruído e na sua aparência exterior parece que o carro não tem nenhum valor. É destinado para o lixo. E, pessoalmente, não tenho uma grande paixão pelos carros antigos ou clássicos, mas quando estou a ver estes programas, o processo de restauração, um carro velho, sujo e sem futuro, a voltar à sua condição original, eu fico-me animado e eu penso, uau, isso é tão fixe, eu quero um carro assim. E eu fico-me que, sim, eu estou apaixonado pelos carros antigos, assim. Mas, de fato, estou apaixonado pela ideia de restauração. E acho que todos nós temos esta sensação. Quando vemos alguma coisa velha, restaurada para a sua condição original. E é esta ideia de restauração que é um foco desta passagem. Podemos ver a situação de Noemi e de Ruth, que no início da narrativa pareceu sem esperança, sem futuro, e podemos vê-lo restaurado para ter um futuro, uma esperança e alegria. E como com os carros, vai ser gratificante, e é gratificante para ver esta cena. Podemos sentir a alegria do resgate e do resgatador. Então, para a minha parte da mensagem, gostaria de refletir sobre estas duas perguntas. Primeiro, como foi possível esta restauração de Noemi? E segundo, por que o Boaz merece um nome famoso? O texto fala sobre Boaz com esta ideia de ter um nome famoso. Mas por quê? Por que o Boaz merece isso? E depois de considerar estas perguntas, vamos concluir com um exemplo atual, aqui em Portugal, que possa encorajar-nos a ser igrejas e comunidades que trabalham para a restauração nas nossas comunidades. Então, podemos começar com versículos 9 e 10, no capítulo 4. E, basicamente, esta é uma declaração e amplificação da aquisição do Boaz. Então, podemos ler em versículo 9. Então, diz Boaz aos anciões e a todo o povo: hoje são testemunhas que comprei tudo quanto foi de Elimelec e tudo o que foi de Quilion e de Malom e da mãe de Noemi. Também adquiri por mulher a Ruth, a Moabita, mulher de Malom, para levantar o nome do falecido sobre a sua herança, para que não seja cortado o nome do falecido entre os seus irmãos e o seu lugar da porta. Hoje são testemunhas. Então, podemos observar algumas coisas destes versículos. Primeiro, estes versículos começam e acabam com a palavra testemunhas. Isso é para destacar a natureza oficial desta declaração. Mas também podemos perceber que esta restauração familiar não foi algo privado, fechado numa casa, mas foi algo público. E certamente teria um impacto na comunidade, de alguma forma. Então, toda a comunidade foi testemunha desta coisa. E certamente ia influenciar todas as pessoas que estiveram presentes. Segundo, podemos notar a repetição da frase, o nome do falecido. E como Samuel já explicou esta ideia do nome, esta é uma restauração do nome do Elimelec
mas que tem implicações para a família do Elimelech, Noemi e a Ruth. E terceiro, podemos ver que esta declaração é uma amplificação das três coisas que já foram faladas entre Boaz e o outro resgatador. Então, há três áreas: a terra, a Ruth e o propósito do casamento. E ele simplesmente faz uma amplificação do que é que elas já falaram. Em versículo 3, o Boaz falou da terra. E temos uma amplificação disso. Depois, a Ruth e o propósito do casamento foi mencionado em versículo 5. Então, basicamente, esta é uma declaração oficial da decisão do Boaz. Mas atrás de tudo isso, é claro que, ultimamente, estamos a ver a restauração da situação de Noemi e a Ruth. Podemos lembrar a declaração no início desta história, no primeiro capítulo, a declaração de Noemi, quando ela estava a falar com as suas noras, no versículo 12 do primeiro capítulo, e basicamente ela diz: eu não tenho esperança. E por isso ela estava a encorajar as noras para voltar a Moab, porque a Noemi não teve esperança. Mas agora podemos ver que Noemi tem um futuro. Também lembramos a angústia e a amargura de Noemi no primeiro capítulo. Isso não foi uma situação física ou material, foi uma situação, uma dor emocional. E é interessante que, em contraste com aquela forte declaração de Noemi no primeiro capítulo, de amargura e injustiça que ela sentiu, neste quarto capítulo ela não diz nada. Ela é calada. E eu acho que é por causa de alguma mudança dentro do coração dela. Ela, não somente fisicamente, mas emocionalmente, tem sido uma mudança dentro do coração dela. E alguma coisa é diferente. Então, esta é uma restauração. E ontem, quando estivemos a ver no primeiro capítulo, falamos daquela imagem do lado de trás da tapeçaria. Lembram? A confusão, os nós, as cores, mas sem propósito, sem imagem, sem perceber o que é que Deus está a fazer. Mas agora podemos ver a imagem clara da frente da tapeçaria. Podemos ver que Deus estava a fazer uma história, Deus estava a fazer alguma coisa, Ele estava a criar alguma história e futuro bom para Noemi. E agora podemos lançar a nossa primeira pergunta: como foi possível esta restauração? Como tudo isso foi possível? E como já dissemos, a resposta, em parte, é a ação de Hesed do Boaz. Ação de Hesed do Boaz. O Boaz fez um compromisso fiel com a Noemi e com a Ruth, e isso foi evidente através da generosidade altruísta, em contraste com o interesse próprio, especificamente visto através das decisões de Orfã e também o outro resgatador neste capítulo. Então, Boaz fez esta ação em contraste com estas outras pessoas que estiveram a agir simplesmente no que é que fez sentido humanamente falando. Então, esta foi a razão. Isto foi possível por causa disso. E podemos continuar e vamos ler os próximos versículos, 11 e 12, e vamos ver o que é que o texto trata de Boaz. E nestes próximos versículos vamos ler e vamos ver o que é que elas dizem acerca de Boaz. Então todo o povo que estava lá na porta e os anciões disseram: somos testemunhas que Yahvé coloca a mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e faça-te forte em Efrata, e que faça o teu nome afamado em Betlehem. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar gerou de Judá, através da descendência que Yahvé te der desta moça.
Então, podemos ver que esta é uma benção sobre Boaz. E esta benção vem em 3 partes. Temos o foco da mulher, esta mulher, que é Ruth. E é interessante porque Ruth é comparado com a Raquel e a Lia, as matriarcas da nação de Israel. Então, que mudança de estatura para a Ruth, a Moabita, a ser considerado iguais ou no mesmo tipo de benção de Raquel e Lia. Também temos a segunda e a terceira parte da benção que fala especificamente da reputação do Boaz. Faz-te nome afamado, ou faça o teu nome afamado, e seja a tua casa como a casa de Perez. Perez foi um filho de Tamar e de Judá, e além de ser uma situação diferente, Perez foi considerado uma benção graciosa de Deus. Então, que seja a mesma coisa para o Boaz, elas estão a dizer. Então, o foco desta benção é o nome e a reputação de Boaz. E é interessante que a coisa que gerou o ato de Hesed, quer dizer, a preocupação e continuação do nome de Elimelech, esta foi a preocupação que iniciou este ato, atualmente tem implicações boas para o nome de Boaz. E as pessoas, elas reconhecem isto, elas estão a perceber que ele estava preocupado com uma outra coisa, mas por causa disso elas querem abençoar o nome dele, o nome de Boaz. E agora estamos a chegar à nossa segunda pergunta. Por que o Boaz merece um nome famoso? Por quê? Por que o Boaz merece um nome famoso? É por causa dos golos marcados? Como o nosso Ronaldo? Esta é uma piada, mas ajuda-nos a refletir sobre a diferença na nossa cultura. O que é que traz fama? O que é considerado pessoa de fama na nossa cultura? Normalmente não é alguma coisa de Boaz, mas são coisas diferentes. Beleza, dinheiro, negócios, realizações na relva ou nos outros campos. É estas coisas que normalmente tragam fama. Mas que contraste que não é isso com Boaz. Então, ele conseguiu fazer alguma coisa diferente. E, mais uma vez, esta narrativa de Ruth está a enfatizar é por causa de Hesed e integridade de Boaz que ele merece um nome famoso. E que contraste com a perspectiva humana. Mas é importante perceber como os atos de Hesed funcionam na história inteira de Ruth. Então, aqui quero fazer uma pausa e não somente focar neste capítulo, mas vamos ver como Hesed funcionava na história inteira. E podemos perceber que realmente foram ciclos de Hesed, ciclos de esperança e ação e decisões que trabalharam em conjunto. Podemos ver que o ciclo começou no primeiro capítulo com a decisão de Hesed de Ruth para voltar com a Noemi. No segundo capítulo, o Boaz tomou conta disso e ele respondeu com Hesed a Ruth, deixando ela trabalhar nos campos. Isso gerou esperança e motivação na parte de Noemi, que ela não teve esperança naquele momento, mas gerou alguma coisa. E mais uma vez a Ruth fez um ato de Hesed, e isso motivou outra vez a Boaz para responder da mesma maneira. Então foi um ciclo. E podemos ver que todas as pessoas fizeram a sua parte, e isso gerou um ciclo de ações e decisões bons para a comunidade, para todas as pessoas envolvidas. Falando do papel do Boaz, da Ruth e da Noemi, pode ser fácil também esquecer que no meio de tudo isso é a ação de Deus nas nossas vidas.
E é interessante porque o papel de Deus é só mencionado 2 vezes nesta história inteira de Ruth. Deus é mencionado mesmo no início e mesmo no final desta história. Mas podemos perceber que, através de todas as coisas, podemos perceber que Deus está a trabalhar. Em maneiras, situações, pequenas coisas, Deus está a trabalhar no meio de tudo isso. E ajuda-nos a relembrar que não tem a ver com as nossas ações, mas tem a ver com o que é que Deus está a fazer através de nós e no nosso meio. Então, para estas 2 perguntas, como foi possível esta restauração e por que o Boaz merece um nome famoso, a resposta para as 2 é Chesed. Estes atos de amor fiel, este compromisso relacional, esta compaixão e generosidade que todas as pessoas estiveram a fazer. E agora gostaria de pensar e refletir sobre um exemplo de Chesed no nosso contexto, hoje em dia. Um exemplo de Chesed na vida da igreja. E gostaria de contar uma pequena história com alguns detalhes que eu acho que mostra todas as coisas que estamos a falar acerca de Chesed e ações de compaixão e coisas assim. Então, gostaria de contar uma história de um homem que chama-se Hendrik. Talvez vocês conhecem. Ele é um alemão e ele trabalha em Loures, aqui num espaço de cowork em Loures. Ele é o diretor, acho que... Então, este é o Hendrik. E no ano passado, depois dos fogos no Pedrogão Grande, ele teve um cliente lá no cowork que teve família naquela comunidade. E eles decidiram, na semana seguinte, na semana depois dos fogos, para ir lá a Pedrogão Grande, e eles trazeram coisas, doações. Eles trazeram roupas, comida, alguns eletrodomésticos, coisas que foram doados, e eles distribuíram lá na comunidade uma semana depois dos fogos. Mas o Henrique estava a olhar sobre a situação. Ele estava a ver que a infraestrutura da comunidade foi completamente destruída. E ele estava a pensar, estas doações pequenas não são suficientes. É preciso uma solução de longo prazo. E ele também estava a notar a mentalidade das pessoas lá, depois dos fogos. Pessoas eram completamente destruídas emocionalmente, elas não tiveram nenhuma perspectiva do futuro. Então, o Henrique começou a falar com algumas pessoas na comunidade, com alguns líderes locais, e ele trouxe o que é que ele conhecia do cowork, de aquela palavra que é sempre difícil para mim. Entrepreneurship, em inglês. Ele trouxe o que é que ele teve com esta situação. E depois de falar com alguns líderes locais, eles decidiram de realizar uma conferência, e os líderes locais queriam chamar a Conferência Renascer. Foi este nome que elas queriam. Então, elas fizeram uma conferência Renascer, e foi interessante, porque assim começou um ciclo de Chesed. Uma pessoa dos Estados Unidos ouviu desta iniciativa e ele deu uma doação de 5.000 euros. E depois, outras pessoas aqui em Portugal, alguns CEOs dos negócios, elas ouviam desta doação e elas disseram, nós também podemos doar alguma coisa. E elas deram mais 1.000 e 2.000 euros para esta conferência. Muitas pessoas ficaram envolvidas. O CEO do Banco Montepio, outras empresas grandes, o presidente do município, o presidente da Escola de Tecnologia, todas elas participaram juntamente nesta conferência. E o que é que elas fizeram? Elas fizeram um concurso
de ideias, para ter ideias de novos empregos, novos trabalhos que podem ser realizados. E elas tiveram um júri e algumas pessoas ganharam dinheiro para iniciar a sua ideia, para iniciar o seu projeto. E 9 projetos agora já estão a começar, já estão a ser realizados. Então, qual foi o impacto desta iniciativa de Chesed? Uma mulher disse: por que é que vocês estão a fazer isso para nós? Vocês não têm nada para ganhar com esta iniciativa. Estão a fazer tudo isso somente para nós. Ela percebeu a generosidade. Outras pessoas com 70 e 80 anos, estiveram a dizer: agora temos luz no final do túnel. Do túnel. Ok. Mas impressionante. Uma pessoa de 70 e 80 anos, agora temos esperança. Uau! Então, podemos ver um ciclo de sede, relacionamentos, generosidade, sacrifício, tudo isso neste exemplo. E a coisa que eu quero enfatizar aqui é que, como o Samuel falava de Boaz, sim, ele foi um homem rico e ele realizou o que é que ele podia fazer. Mas todos nós temos recursos. Talvez recursos financeiros, talvez recursos do tempo, talvez recursos emocionais. E todos nós podemos dar alguma coisa e fazer decisões e atos de chesed com o que Deus nos tem dado. Então, é este princípio que ajuda-nos a perceber que a igreja restaurada e com boa fama precisa atos de chesed que produza um ciclo de chesed nas nossas comunidades. E todos nós podemos ser parte disso. Não temos de ser pessoas ricas com milhões de euros para fazer alguma coisa pequena que traz esperança e futuro para pessoas. E só para acabar, eu estava a pensar que talvez podemos pensar em maneiras mais práticas sobre quais foram os princípios neste exemplo e talvez os princípios práticos no livro de Ruth para ser uma comunidade de chesed. E eu estava a pensar nos últimos dias, então, como é que podemos pôr em prática mais esta ideia de chesed nas nossas comunidades? Então, tenho simplesmente 4 pequenos princípios práticos para ser uma comunidade de chesed. Então, primeiro princípio prático: olhem para os relacionamentos naturais que a sua igreja tem com a comunidade. Olhem para os relacionamentos naturais que a sua igreja tem com a comunidade. Então, aqui, vocês vão perceber que vocês podem fazer alguma coisa. Quando vocês estão a ver quem é que está na nossa comunidade e quais são as pessoas que a nossa igreja tem relacionamento. O segundo princípio começa com o que vocês já têm, não fiquem parados com o que falta. Deixe espaço para Deus a fazer algumas surpresas. E muitas vezes ficamos parados com o que é que nós não temos. Mas começa com o que é que vocês têm. E vamos ver se Deus vai fazer algumas surpresas. Terceiro princípio: arrisca um bocadinho. Sejam uma comunidade de fé. A fé é a convicção das coisas que ainda não podemos ver. Então temos de arriscar, como a Ruth arriscou, como o Boaz arriscou, como o Henrique arriscou. Também temos de fazer isso. E o último princípio: humildemente dirigem pessoas para declarar o bom nome do Senhor e não da boa reputação da tua própria comunidade. Então, dirigem pessoas para ver o bom nome do Senhor, o que é que Ele tem, o que é que Ele é, a ação de Deus, o amor de Deus nas nossas vidas, e não ficam preocupadas com a tua reputação ou a reputação da tua igreja. Isso vai.
mas primeiramente dirigem pessoas para pensar sobre o amor de Deus nas vidas delas. Estes são 4 princípios práticos para ser comunidades de Hesed. Acho que nós somos uma comunidade assim. Eu estava a pensar durante as orações, antes da mensagem, que IBP é uma comunidade assim. Nós somos, sim. Nós temos relacionamentos fortes, damos tudo o que nós podemos dar e aqui há esperança. Então, podemos orar que as nossas igrejas possam continuar com este exemplo e que, através da Hesed das nossas comunidades, podemos ver restauração aqui em Portugal.